juntos oferecermos este culto. Louvamos também porque sabemos que vários que não são membros da nossa igreja, mas que cultuam conosco às quartas-feiras, outros domingo pela manhã e também domingo à noite, 7 da noite. Domingo à noite os jovens têm dirigido os cultos, jovens e adolescentes estão bastante animados. E na quarta-feira, porque muitos trabalham e estudam, então é um pouco mais difícil para alguns, nós temos mais espaço. Então, se você tem desejo de estar na igreja mais de uma vez, porque nós estamos divididos em 3 grupos, cada membro da igreja escolheu um dos 3 cultos para frequentar, mas na quarta-feira, se você deseja cultuar no templo mais de uma vez, então sugerimos que você venha na quarta-feira, porque é o culto que tem mais espaço para acomodar. Domingo à noite, por exemplo, nós estamos encostando no nosso protocolo, domingo de manhã também, então quarta-feira é que há um pouco mais de flexibilidade, tá bem? Meus irmãos, eu tenho conversado com vocês sobre a família, mas não como tradicionalmente nós fazemos. Tenho procurado temas bem práticos, que têm a ver com a nossa rotina na nossa casa. E o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre a família, e não somente sobre a família de sangue, mas sobre a família maior, sobre a coletividade. No domingo passado, por exemplo, nós conversamos, pensando nas instruções do apóstolo Paulo, nós conversamos sobre a escada para o real crescimento. Nós falamos, então, sobre a importância de nascer de novo, sem o que esse real crescimento, desenvolvimento não tem início, não é? Nós falamos sobre a importância de buscar a plenitude, buscar a maturidade. Como o apóstolo Paulo disse, eu não pude falar como a adultos, eu tive que falar com vocês como que a crianças. Então, é um desafio buscar a maturidade, buscar a vida plena. Falamos também sobre a importância de sermos empoderados, e me lembro de ter mencionado que um adolescente cheio do Espírito Santo é maior do que o mais famoso dos filósofos, porque Deus empoderou aquele que crê em Jesus Cristo. Todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, receberam o Espírito Santo, cumprindo a promessa de Joel capítulo 2, não é? Então, nós somos empoderados. Mas uma pessoa nascida de novo, madura, plena, cheia de Deus, ainda não alcançou o topo. O topo do desenvolvimento proposto pelo Cristo, porque este vai ocorrer na coletividade, quando você aprende a caminhar junto. Daí ele ter nos feito família. Jesus não só salvou o homem, mas ele o colocou numa família. E andar em família não é fácil, não é verdade? Não é fácil, né? Eu quero continuar um pouco sobre isto, né? Falando sobre como é que a gente anda juntos. Isso não é fácil. Vocês estão lembrados da parábola do filho pródigo? Aquele pai que transbordava de amor, né? Ele representa Deus. E aqueles 2 filhos representam toda a humanidade. E a metade daquela prole, daqueles filhos, estava indignada com o que o outro estava recebendo, ou com o que a outra metade estava recebendo. Lembra do irmão mais velho? Ele estava triste, ele estava indignado, porque o outro recebia o que ele entendia não ser justo, não é? E nós então conversamos sobre a importância da gente alcançar esta grandeza de andar com os irmãos, né? De
deixar as coisas de menino e passar a pensar no outro, né? Cada um considerando o outro, a necessidade do outro, considerando inclusive, dizia de Jesus, o outro superior a si mesmo. Jesus nos ensina a andar em comunidade, a andar coletivamente. O apóstolo Paulo vai dizer, quando tem problemas, ele diz, reúna a assembleia. Quer dizer, a solução para os problemas do convívio está na própria coletividade. Deus não vai mandar um anjo para julgar um problema que a Leia tem com o pastor Edemir, não. É a coletividade que há de tratar. Isso é só brincadeira, pastor, a Leia não tem nenhum problema com o pastor Edemir, não, tá bom? Eu não falo a mesma coisa com relação à dona Edna, mas, né? O apóstolo vai dizer, lá no capítulo 8, e agora eu quero ler para vocês o capítulo 9, nós estamos ali na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele vai dizer, quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo a Cristo. Olha só, quando você fere seu irmão, você está ferindo a Cristo, porque esse é o mistério, nós somos o corpo de Cristo. Então, ele nos fez uma família que caminha, uma família que se encosta, uma família que às vezes tem atritos, né? Atritos. E muitas vezes isso fica difícil, né? Talvez seja o maior desafio do cristão. Andar com outro cristão, andar com outros cristãos, né? E a história está cheia de exemplos bem tristes com relação a isso. Não é fácil, não é? Por quê? Porque a gente espera muito do irmão, né? Eu nunca esperaria que um irmão tão precioso, mas vê lá o Salmo 55, 12, né? Você, meu companheiro, se fosse o meu inimigo eu entenderia, mas é você que cultua comigo. Que coisa, o meu amigo é chegado, nós íamos juntos à casa de Deus. Então isso não é novo, isso é antigo. Aliás, esse não é um problema dos cristãos. Você tem problemas com os seus irmãos, não é porque eles são cristãos. Você tem problema com os seus irmãos porque eles são humanos. O ser humano é complicado. Nós somos difíceis, não é? Nós somos complicadinhos. Por isso é importante reduzir expectativas. Porque o seu irmão vai ferir você. O seu irmão vai frustrar você. O seu irmão vai decepcionar você. Nós temos esses problemas na nossa família de sangue. Nós temos esses problemas na nossa família de fé. Ninguém deveria ficar escandalizado quando um irmão pratica uma injustiça. É claro que vamos ficar tristes, é claro que vamos ficar abatidos, mas não deveríamos ficar escandalizados. Ele diz que tem Cristo e fez isso por mim. Ele tem Cristo, mas ainda assim faz muitas coisas que nos entristecem. É assim a vida, né? A vida é assim. E eu vou ler para vocês 1 Coríntios capítulo 9, que o apóstolo Paulo está sofrendo na carne este problema, essa dificuldade, não é? E ele vai dizer que nós precisamos ter cuidado com o doméstico da fé. Não podemos jogar fora o doméstico da fé, porque ele nos fere, porque ele nos decepciona, porque ele nos trai, porque ele pratica injustiça conosco. Já imaginou se você for mandar embora, jogar fora da sua vida quem faz algo que te entristece? Não é assim que a gente faz com os nossos irmãos de sangue. Não é assim que a gente faz com os nossos irmãos de fé, não é? Lá no capítulo 6, antes de ler o capítulo 9, o apóstolo Paulo, inclusive, está chamando a atenção, porque alguns crentes de Corinto estavam levando na justiça outros irmãos da igreja. Ele diz, como é que pode? Você está levando questões para pessoas que não acreditam num Deus de justiça. Complicado, né? Enfim, a igreja de Corinto era uma igreja com muitas lutas.
e ela simplesmente era uma igreja de gente como nós, não é? E então eu quero tirar aqui lições do apóstolo Paulo, porque este homem realmente é um gigante, pelo que ele sofreu, pela forma como ele encarou todas as coisas. Então eu quero ler até o versículo 16 do capítulo 9 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Leio, capítulo 9. Não sou livre, não sou apóstolo. Ele estava sendo questionado o apostolado dele. Não vi Jesus, nosso Senhor. Então estava sendo questionado a experiência de conversão dele. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Olha o coração dele. Eu não vejo Paulo aqui soltando os cachorros, não. Eu vejo Paulo aqui abrindo o coração com aquela igreja. Ainda, e veja, eu quero que você se posicione, você, não é fulano, não. A mensagem de hoje não é carapuça para ninguém, não. Eu quero que você pense, e eu quero pensar também, como o apóstolo Paulo sentia, e como é que eu posso aprender com a reação dele. Como é que posso tirar lições para a minha vida a partir da reação e do sofrimento deste servo do Senhor? Versículo 2. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente eu sou para vocês. E ele usa lógica para poder conversar com o coração daquela igreja. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos deste direito. Guarde essa frase, porque eu quero explorar com vocês esta frase. Mas nós nunca usamos deste direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma maneira, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Outra vez. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho, dessa minha glória. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa a necessidade de pregar. Pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que lições essa atitude do apóstolo Paulo traz para mim? Eu quero crer que praticamente todas as famílias têm uma questão.
Nesse momento, estamos discutindo na minha família, porque perdemos nosso pai há 5 anos, então está havendo aquela coisa da divisão dos bens. Não tem isso em todas as famílias? Não temos questões difíceis com os vizinhos da gente? Não temos problemas quando a gente trabalha para um patrão crente? E às vezes você fica naquela questão se você leva na justiça ou não o patrão que é crente. Ou um funcionário que precisa de uma justa causa. E aí se você faz, o caldo entorna. Não são questões do nosso dia a dia. Quem passa um ano sem ter algum tipo de aborrecimento neste campo, de ter que lidar com o irmão. O apóstolo Paulo, ele sentia que a igreja não estava, a igreja de Corinto, essa igreja específica, não estava reconhecendo o ministério dele, a vocação dele, a autoridade dele, o serviço e sacrifício dele. E como é que ele reage? Como é que ele responde a isto? Bom, antes de eu só mencionar, porque agora eu estou com esse negócio de não terminar o sermão, né? Praticamente mencionar as lições que enumerei aqui, eu quero fazer um destaque muito especial aqui, quando ele disse: só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Deixar de trabalhar aqui significava deixar de fazer funções, trabalhar lá como caixa do banco, trabalhar como comerciante, para poder se dedicar só ao evangelho, né? E ele pergunta: só eu e Barnabé que não temos esse direito? Eu quero chamar a sua atenção para o valor do irmão que é também companheiro. Quando ele menciona Barnabé, é porque Barnabé sofria com ele as mesmas críticas, as mesmas injustiças, não é? E aí ele menciona o seu companheiro. E eu chamo a sua atenção porque em momentos em que nós nos sentimos injustiçados, ter um irmão que é também um companheiro amigo, um companheiro de jugo, faz toda a diferença. O apóstolo Paulo está aqui abrindo o seu coração, mas eu fico imaginando como é que ele reagiria se ele não tivesse um Barnabé, se ele não tivesse alguém mais também sofrendo com ele as mesmas dores, as mesmas lutas. Então, cative, valorize, desenvolva, não é? Aquele irmão que não está tratando você da forma como tantos outros tratam. O seu patrão, que se diz seguidor de Jesus, é uma pessoa terrível, mas tem tantos patrões que não são, que são muito piedosos, não é? Se tem um irmão que trata você de um modo que você acha que não merece, tem tantos outros que são preciosos, que andam com você. Então, vale a pena destacar aqui o que o apóstolo Paulo está mencionando com relação ao seu companheiro, né? Ele está dizendo que quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto. Ele está mencionando aqui os resultados do nosso esforço. E ele está reconhecendo que a pessoa que labuta, a pessoa que trabalha, a pessoa que se esforça, é mais do que óbvio, é mais do que justo, é mais do que natural que ela desfrute do seu trabalho. Por que eu chamo a atenção disso? Meus irmãos, porque a natureza humana, isso não é um problema de cristãos, nem de muçulmanos, nem de judeus. Isso é um problema, repito, do ser humano. A nossa natureza tem dificuldade quando o outro ganha. Aquele caso do irmão mais velho, que ficou indignado porque o seu irmão, que na compreensão dele não merecia, recebeu uma festa, recebeu um anel, recebeu vestidos novos. Esta é, outra vez, uma expressão da imaturidade. Você já observou que as crianças pequeninas, se elas estão em qualquer ambiente, e uma delas ganha qualquer coisa, dê um picolé para uma criança no meio de uma turminha.
de garotos, de crianças, você tem a confusão. É da natureza humana. Você prefere, você convive melhor com a sua desgraça do que com a vitória do outro. Você administra, você convive. Se você sofre um problema, você suporta melhor o acidente do seu carro, com o seu carro, do que o seu vizinho compre uma Mercedes-Benz 0 km, movida a eletricidade e tal. Entendeu? É da nossa natureza. Se o outro ganha, eu tenho que ganhar também. Isso é do infante que há em nós, que não se alegra. O apóstolo Paulo pergunta, você não acha justo que aquela pessoa que se esforce, ganhe? Eu já ouvi muito comentário infantil a respeito dos ricos deste mundo, como se eles fossem o diabo. Sim, tem ricos que são o diabo, mas tem pobres também que não perdem para nada. Quem se esforça, quem trabalha, quem luta, é natural que ganhe, que colham. Não é? Quem planta e não colhe? Seria uma aberração. Então, deixe o outro ter vitórias em paz. Né? Alegre-se com a vitória do outro. Isso é plenitude, isso é maturidade, não é? Abra mão de direitos. Eu falei que eu ia destacar esse texto, né? Aqui é a primeira grande lição. E o tempo acabou quando eu introduzo a primeira grande lição. Olha só, abra mão de direitos. Isso é necessário. A gente tem que enfiar na nossa cabeça que a gente tem que abrir mão de direitos. Que a gente não vai poder usar todos os direitos. Não estou me referindo, irmãos, às situações impessoais. Agora mesmo, eu estou reivindicando um reembolso, uma indenização, porque uma vez, há coisa de 2 anos, eu estava num país aí, e eu tinha que voltar para o Brasil, passando por um outro país, a companhia aérea cancelou o segundo voo, sabia que tinha cancelado, que o voo estava cancelado, e me obrigou a entrar na primeira cidade, eu bati na segunda cidade, e fiquei lá mais de 24 horas, esperando. Mas o que é companhia aérea? Companhia aérea não aceita Jesus como Salvador. Companhia telefônica que faz uma injustiça com você, muitas vezes você tem que realmente reivindicar os seus direitos, né? Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o irmão. Aquele com quem você tem que comer. Aquele com quem você tem que caminhar. Aquele com quem você tem que orar. Aquele com quem você dá testemunho para que outros sejam salvos. Aí que a coisa fica muito mais complexa. Aí nós precisamos, muitas vezes, abrir mão do direito. O apóstolo Paulo disse, mas eu não usei isto. Mas eu nunca usei esse direito. Eu tenho direito, mas eu não usei o direito. Aqui está o nosso desafio, não é? Ter consciência de direito e não usar. Aqui está a grandeza que o Cristo nos oferece. O apóstolo está dizendo que, com isso, ele está fazendo um esforço para manter a paz. Porque já imaginou, se você for com os seus, da sua família de sangue, com os seus irmãos em Cristo, se você for usar, aliás, não só os de sangue, não só o da igreja, mas até do condomínio, né? Se você for usar todos os seus direitos, você vai ficar uma pessoa difícil de se lidar. É difícil andar, muito complicado andar com a pessoa que fica exigindo os direitos dele o tempo todo. Né? E é um brigão, né? Não dá, é difícil. Você tem que abrir mão de direito em nome da paz. Na medida do possível, tenha paz com todos. Né? Tenha paz com todos. Às vezes tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Não merece, mas tem que pagar o preço. Quantas brigas podem ser evitadas? Quantos aborrecimentos podem ser poupados? Se a gente simplesmente pagar o preço, é muito mais sábio pagar o preço do que abrir uma briga. Né? Como dizem os bons mineiros, né? Eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Né?
Bom, eu inverti um pouquinho aqui o ditado popular, mas é mais cristão assim, né? Pague o preço. A fórmula do apóstolo Paulo é uma combinação de sabedoria, desapego e obediência ao que entende ser a vontade de Deus e a instrução de Jesus. Basta ler o Sermão do Monte e a gente vai ficar bem calminho com a reivindicação dos direitos nossos, né? O apóstolo Paulo também, ele espera em Deus, ele trabalha por uma recompensa maior. Ninguém vai me tirar essa glória, ninguém vai me tirar esse orgulho de que eu estou plantando, que eu estou trabalhando, entende? Então, eu não vou reivindicar esse direito, porque se eu reivindico esse direito, é como se eu perdesse a minha pedrinha na coroa. Então, eu prefiro ficar nas mãos de Deus, eu prefiro ser recompensado por Deus, do que ser recompensado pelos homens. Então, espere no Senhor, Ele não vai abrir mão da glória, Ele não vai abrir mão da recompensa que vem do Senhor. E proteja o seu testemunho. Nós temos até o versículo 16. Agora, leia do versículo 17 até o final depois. Leia do versículo 17, onde paramos, até o final. Especialmente o versículo 22, quando ele vai dizer: fiz de tudo para alcançar alguns. Então, o senso de testemunho, o senso de que eu não posso fazer algo que vá prejudicar a evangelização de alguém, é condutor na atitude de Paulo. E aqui, muitas vezes, nós chutamos o balde do testemunho. Para defender o nosso direito, nós chutamos o balde do testemunho. Ele disse: eu fiz-me fraco, fiz disso, fiz aquilo, porque importava ganhar mais ganhar mais alguém. Eu vou, talvez, em outra oportunidade, explorar um pouco mais esse raciocínio, mas que o Senhor possa nos abençoar nesse desafio. Quando você se sentir injustiçado, os seus direitos foram violentados, pense na forma como o apóstolo Paulo agiu. Ele tinha consciência, ele não era um bobão, não. Ele tinha consciência de que tinha aqueles direitos, mas ele não lançou mão, ele abriu mão por uma glória maior. Que o Senhor nos abençoe. Que bom, que bom. Este é o convite de Jesus, né? Tendo sido consagrados, né, nos colocados diante do Senhor, agora exalamos esse perfume, o bom perfume de Cristo para esse mundo, desta forma, seguindo o que a palavra de Deus nos orienta, o que a palavra de Deus nos diz. Deus te abençoe, que bom que você veio, você de casa, amigos de perto, de longe, né? Vamos continuar a nossa semana alicerçados na palavra do Senhor. Nós não cantamos antes uma canção tão linda, tão bela, e para isso eu convido você para ficar de pé, para encerrarmos o culto dessa forma, que tua palavra é luz para os meus caminhos. Vamos encerrar o culto desta noite cantando. Obrigado a você que nos visita, obrigado porque você pôde estar aqui, é tão bom, né, ser um com você também no culto, na congregação. Vamos louvar o Senhor e após esse cântico, vamos, né, nos assentar, orar agradecendo a Deus e encerraremos o nosso culto desta forma. Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés, tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Teu amor é como a doce água
saiba que tu